Olá, meus alunos, tudo bem? A gente vai dar continuidade aqui com a questão da função da linguagem, as funções que a linguagem ela pode representar. Mas antes disso, temos que saber, como vimos no vídeo anterior, que falamos de comunicação, qual é a forma que eu utilizo para me comunicar, o que eu utilizo para estabelecer uma comunicação, que é de fato, nós vamos chamar aqui de linguagem. Para eu me comunicar, eu tenho que utilizar uma forma de linguagem para fazer isso acontecer. Professor, mas o que é que vem a significar então uma linguagem? Olha, meu caro, em minha cara, né? A linguagem representa um meio sistemático que você vai utilizar durante o tal processo da comunicação. Então, para você estabelecer uma comunicação com alguém, você tem que ter uma linguagem ali a ser utilizada. Você pensa logo no seguinte: professor, então eu tenho que falar ou escrever algo, né? Olha, eu te digo de uma maneira que a gente pode quebrar, né, esse pensamento. Pessoal, quando a gente fala de linguagem, não é só por meio da escrita ou então da fala que a gente acaba se comunicando com alguém. A gente vai ver aqui algumas situações. Mas, de fato, a gente pode pensar no seguinte: a linguagem ela é dividida em dois tipos, uma linguagem considerada verbal e uma linguagem considerada não verbal. Professor, mas qual é a diferença que eu vou estabelecer entre uma e outra, né? Olha, quando você utiliza, por exemplo, alguma palavra, seja que por meio da escrita ou então, né, e também no caso da fala, você está utilizando uma linguagem verbal. Por exemplo, a gente está se comunicando aqui porque eu estou falando, né, uma série de palavras para você me entende, porque a gente já viu isso no vídeo anterior, que existe um processo, existem elementos que fundamentam uma comunicação, tá legal? Então, tudo aquilo que aparecer por meio de uma escrita e também por meio de uma fala, a gente pode considerar o quê? Isso como uma linguagem que é verbal, tá certo? Professor, mas é a linguagem não verbal, como é que eu posso então classificá-la? Olha, pessoal, a classificação desse tipo de linguagem, a gente vai falar no seguinte: olha, é a não utilização de palavras. Então, qualquer outra forma que você se comunique com alguém, utilizando uma outra linguagem que não traga isso daqui, vai ser chamado de linguagem não verbal, tá certo? Se você não utilizar escrita ou então a fala de alguma palavra, você está utilizando uma linguagem não verbal. Professor, então é muito fácil, porque eu penso logo, por exemplo, na Libras, né? Você fala assim, olha, como assim? Você fala da Libras, a língua brasileira de sinais, isso é uma linguagem não verbal, Cláudia? Será? Calma, faça a seguinte associação. Pega o português brasileiro, por exemplo. O português brasileiro é formado por um alfabeto que tem o número X, no caso de letras, 26 letras, por exemplo. Se eu pego cada letra daquele alfabeto e junto com outra, eu acabo utilizando o quê? Uma forma de criar uma palavra, por exemplo. Se eu pego uma palavra e coloco numa ordem em relação a outras, eu vou formular o quê? Uma frase. Se eu pego, por exemplo, uma frase e vou associar, no caso, a outras que tenham um sentido, a gente pode ter o que agora? Um texto. Então veja que o mecanismo utilizado para ter aqui uma linguagem verbal é utilizar uma escrita e no caso da fala. A gente compara agora com a língua brasileira de sinais, tá certo? Com a Libras. Pessoal, será que na Libras a gente tem algum tipo de alfabeto? Aí você pensa, professor, temos aqui um alfabeto sinalizado, né? Não estou falando de gesto, estou falando de sinal. Então, você encontra na Libras o quê? A questão dos sinais. E esses sinais representam o quê? Representam letras que você pode juntar e formular o quê? No caso, uma palavra. Só que a diferença é que a pessoa que utiliza a linguagem das Libras para se comunicar, pessoal, ela vai fazer o quê? Um sinal que vai corresponder o quê? No caso, a uma frase ou então a uma palavra. A gente não pode dizer, por exemplo, que a Libras, né, representa uma linguagem não verbal. A Libras representa uma linguagem totalmente verbal, tudo bem? Vamos pegar aqui alguns exemplos do que vem a ser, então, uma linguagem não verbal. Aí você observa agora aqui o seguinte. Vamos supor, professor, gestos. O que é que significa, então, os gestos? O que é que significa, né, no caso, esse tipo de linguagem não verbal? Aí você imagina você, por exemplo, tentando atravessar a rua e no momento X você vai atravessar e uma pessoa faz assim para você, ó. Né? Ou seja, esse gesto aqui, ele tem um significado para você. Espere, pare. Em nenhum momento a pessoa, vamos supor, ela te falou que isso aqui significa pare, ou então ela escreveu que isso aqui significa pare. Por quê? Porque esse gesto já te passa o quê? Uma informação. É um exemplo de uma linguagem o quê? Não verbal, tá certo? Professor, um som. Aí você pensa aqui no seguinte: imagine, por exemplo, uma partida de futebol, né?
estão lá todos, né, num campo, e quando o juiz emite um som por um apito, será que esse som tem algum significado? Ah, professor, ele pode estar autorizando o início da partida. Então veja que quando ele utiliza um tipo de som, esse som estabelece o que no caso? Uma comunicação. Por meio desse som a gente tem, no caso, uma linguagem não verbal, porque eu não utilizei no momento o quê? Uma palavra para dizer que a partida ela pode começar, tá certo? Expressões faciais. Como assim, Clauber? Imagine você quando está feliz, meu caro e minha cara, né? Você fica com a cara séria que nem a minha aqui? Você não fica desse jeito. Por quê? Porque você está feliz, a sua expressão facial vai te mostrar o quê? Vai mostrar para alguém, na verdade, que você está em um estado de espírito, que no caso é a felicidade. A mesma coisa a gente percebe no contrário, que você está triste, a pessoa consegue perceber na sua expressão facial que você não está bem, por exemplo. Então a gente pode falar que expressões faciais, né, representam também o quê? Uma linguagem não verbal. Você pega aqui uma seguinte situação. Imagine uma criança que ainda não fala, né, por completo, uma criança que não entende ainda, no caso, a língua portuguesa de maneira completa, criança que está ali entre seus 2 anos de idade, está aprendendo a falar e por aí vai. Então vamos supor que você vai brigar com ela porque ela está fazendo algo que não devia. Aí você fala mais ou menos assim, olha, não faça isso. Então quando você emite, no caso, essa informação para a criança não sabe o que significa uma frase não faça isso, porque ela não tem ainda o quê? A compreensão do que vem a ser a língua portuguesa. Mas ela, por um momento, ela para e olha para você e pensa, olha, o que tal pessoa está falando para mim é uma proibição. Por meio de quê? Por meio disso daqui. Porque quando você vai brigar com alguém, o que é que vai mudar, por exemplo? A sua expressão facial, ela não é a mesma de quando você está feliz. Então, isso te passa o quê? Também te passa uma informação, é um meio, né, uma forma de linguagem, tá bom? Professor, imagens, né? Como assim a imagem, né, é um tipo de linguagem, professor? Olha, observe, por exemplo, os símbolos, né, utilizados no meio do trânsito. Né? Você pega aquele símbolo que é um círculo e tem um traço no meio. Aí você pensa, aquilo me diz o quê? Aquilo é uma linguagem que me traz uma informação, significa proibido alguma coisa. Então, tudo que eu colocar ali dentro daquele círculo que tem um traço no meio, significa proibido fazer tal coisa. Então, uma imagem, ela consegue fazer o quê? Também me passar uma informação, é um tipo de linguagem. Professor, as cores representam, né, uma linguagem não verbal. Aí você pega agora o semáforo, né, de trânsito. Cada cor daquela ali, meu caro, quando ela é acionada, ela te passa uma informação. Quando ela está vermelho, ela te diz algo. Quando ela está amarela, ela te diz outra coisa. Quando ela está verde, ela te fala outra coisa diferente das cores anteriores. A gente pode, então, afirmar que as cores representam o quê? Uma linguagem, tá, não verbal. E por último, temos aqui o tom da voz. Aí lembra do exemplo lá da criança, quando você vai brigar com ela? Quando você briga, no caso, com alguém, você tende a mudar o quê? O tom da sua voz. Então, por esse meio, é que ela, mesmo sem saber o que significa tal frase que você falou em português, ela consegue deduzir que, com o tom da sua voz mais alto, mais agressivo, e a sua expressão facial também de maneira diferenciada, ela não consegue deduzir que aquilo que está falando tem um significado negativo, significa algo proibido, uma proibição e por aí vai. A gente pode resumir essa aula aqui falando do quê? De que a linguagem que você utiliza para se comunicar, ela pode ocorrer de duas maneiras, ou por meio de uma linguagem verbal, ou então por meio de uma linguagem não verbal. O que vai interessar aqui é a questão de como essa comunicação, no caso, ela vai ocorrer, tudo bem? Então, muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.